Como vai você? Vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem nas Escrituras que está registrada em Lucas 7,36. Jesus foi comer na casa de um fariseu. Ele ofereceu um banquete, uma recepção para o mestre. E ali, enquanto Jesus estava no banquete, uma mulher pecadora, uma mulher de má fama, entrou e ungiu Jesus. Era o costume na época ungir o convidado com óleo, preparando para se assentar à mesa. Era uma coisa honrosa ser feita, normalmente feita pelo anfitrião, mas nesse caso não foi feita. E enquanto aquela mulher chorava e ungia Jesus, aquele homem pensava consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está ungindo ele. E Jesus faz uma pergunta para aquele fariseu que o recepcionava. Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, mestre. Suponhamos que uma pessoa tenha duas pessoas endividadas, dois credores, e a uma pessoa lhe deve muito mais e outra lhe deve menos. Vamos citar exemplos. Uma pessoa que deve 100 mil e a outra que deve 1 milhão. E aquele homem perdoa tanto a dívida de 100 mil como a de 1 milhão. Qual dessas pessoas este homem ama mais? E aquele fariseu respondeu: eu suponho que ele ama mais a quem muito perdoou, porque a quem muito se perdoa, muito se ama. Ou seja, se você perdoou uma dívida de 1 milhão, você ama mais do que aquela dívida de 100 mil que foi perdoada. E Jesus diz assim para aquele fariseu: você julgou bem, a quem muito se ama, muito se perdoa. Veja essa mulher. Quando eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu ósculo, que significa beijo. Você não me ungiu a cabeça, não me deu água para lavar as mãos e os pés. Mas essa mulher, com os seus cabelos, está enxugando os meus pés com óleo que ela mesma ungiu. Portanto, perdoados estão os seus pecados. Observe nesse texto a economia de Deus. A economia de Deus, ela é diferente do homem. Não vai se escandalizar, mas Deus ama mais o pecador do que o justo. Parece não fazer sentido, não é verdade? Deus ama mais o pecador do que o justo. Por quê? Porque o próprio Cristo diz nessa passagem: a quem muito se perdoa, muito se ama. O amor está relacionado à quantidade de perdão. Então você fica confuso ao ver pessoas injustas vivendo nessa terra e vivendo bem, porque o sol ele brilha sobre os justos e injustos. A chuva cai sobre os justos e injustos. E de repente você começa a entender que Deus ama mais o pecador do que o justo, porque Ele perdoa muito mais o pecador do que o justo. Na verdade, nós construímos uma teologia de mérito em nossas vidas. Nós achamos que Deus nos ama porque nós nos comportamos bem. E isso não é verdade. Deus nos ama pelo que somos. Ainda que nós não nos comportássemos bem, Deus continuaria nos amando. Por isso que Deus ama o ímpio. Ele ama o ímpio porque o ímpio é a sua criação. Não porque o ímpio se comporta mal ou bem. Não é este o peso que o amor de Deus usa para medir o seu amor. E o fariseu, no final daquela conversa, não entendeu o que Jesus estava dizendo. E talvez você também não esteja entendendo. Porque, veja bem, até o próprio ímpio pensa assim. Ele pensa que se algum dia ele começar a se comportar melhor, Deus vai amá-lo mais. Mas Deus não age assim. Até o justo pensa: eu peco e se eu pecasse menos, Deus me amaria mais. Mas Deus não pensa assim. Nós achamos que o nosso comportamento faz com que nós sejamos aceitos por Deus. E isto não é verdade. Nós somos aceitos pelo sangue de Cristo que nos purifica. E nós somos amados
pelo que nós somos, criação de Deus. Sejamos ímpios, sejamos justos, Deus nos ama da mesma forma. E Ele ama muito mais ao ímpio, porque Ele espera que o ímpio se arrependa. E ao justo, Ele trata o justo com dureza? Não, pelo contrário. Se nós pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos redimensionar o entendimento que nós temos do amor de Deus. Nós temos que abandonar essa teologia do mérito. Deus me ama porque eu me comporto bem. Deus me ama porque eu não peco. Não, Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Aliás, se Deus nos amasse pelo que nós fazemos, ninguém se salvaria, não é verdade? Quem pode, nesse vídeo, dizer que é um justo, que não erra ou que é merecedor do amor de Deus? Aí eu pergunto a você, Deus ama o pecador. E você? Você é capaz de amar o pecador também? Você é capaz de amar o pecador? Porque a Bíblia diz, ama o próximo como a ti mesmo. Note que eu posso dizer que eu amo aqueles pobres irmãos que estão na África passando fome, mas eles não são os meus próximos. Eu posso dizer que eu me compadeço daquelas pessoas que estão em países que estão em guerra, refugiados e que estão sofrendo, migrando para a Europa. Eu posso dizer que os amo, mas eles não são os meus próximos. Deus diz, ama o teu próximo. E quem é o teu próximo? É esse seu parente que você não suporta. É esse seu colega de trabalho que você odeia. É essa pessoa, o seu vizinho que você não tolera. Deus diz para que você tem que amá-lo. Eu sei que é um desafio muito grande, mas está na hora de tentar. Porque com a medida que nós medirmos as pessoas, nós seremos medidos também. E ao saber que Deus ama o ímpio da mesma maneira, ou até mais do que Ele ama o justo, nós somos desafiados a amar as pessoas. Deus não diz que nós temos que nos relacionar com elas, ter intimidade com elas. Deus nos ensina a fazer algo por elas, a fazer o bem para elas. O que faz uma briga começar? Você já pensou isso? É fácil. O que faz uma briga começar é o primeiro tapa, o primeiro empurrão. E o que faz uma briga acabar? É quando uma pessoa recebe um tapa e não devolve. Aí a briga acaba. Então eu pergunto para você, você tem começado brigas ou acabado com brigas? Você é aquele que começa a confusão ou aquilo que termina a confusão? Porque a confusão termina quando você é atacado e não revida, mas dá outra face. É desafiador, não é verdade? Mas vamos tentar digerir essa ideia? Fique bem e fique com Deus.